Segundo Reis 6:1, vamos ler lá, todos, bem alto. O que é que diz? Os dos profetas disseram a Eliseu. O que é que eles disseram? O lugar aonde nós reunimos contigo é o quê? Para nós. Porque lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali o quê? E Eliseu disse, o que é que ele disse? Versículo 3, o que é que diz lá? Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? E ele disse o quê? Sim. Pode mudar. E o que mais? Ah. Amém? Você já conhece esse texto? Sim ou não? É um dos textos mais ensinados na nossa igreja. E hoje Deus tem uma revelação extraordinária para o meu coração e para o teu. Amém? E provavelmente aquilo que nós vamos falar aqui, muitas coisas vocês já ouviram. Mas nesta manhã você vai o quê? Lembrar daquilo que você já aprendeu. Amém? Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo e por essa comunhão dos Teus filhos desta manhã. Que o Senhor venha, como sempre, trazer uma palavra como um bálsamo e com algo extraordinário nas nossas vidas. E que o Teu nome seja glorificado. Amém? Coloca a mão no ombro do seu irmão antes de sentar e fala bem alto assim, ó: eu louvo a Deus porque você já cresceu muito. Fala para ele aí, ó. Então pode sentar, pode mudar lá, pode mudar. Amém? E hoje foi tão importante, né? Que até os nossos irmãos aqui hoje foram todos promovidos, não é verdade? Foi um dia assim de promoção aqui. Queridos, olha ali, ó, leia lá para mim. O que é algo saudável? Leia lá para mim, o que é algo saudável? Não, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, forte. Amém? A pessoa, ela pode estar sadia fisicamente, só que ela pode estar o que, gente? Chateada, amargurada, ressentida, desmotivada. Eu não sei se aqui acontece isso, mas eu vou em determinadas igrejas que as pessoas falam assim: agora você entrou na presença de Deus e eu quero que você deixe os seus problemas lá fora. Quem já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar isso, gente? Como é que eu vou falar para você deixar seus problemas lá fora, se a única pessoa que resolve seu problema, quem é? Grita aí, gente. Aí eu falo para você deixar lá fora. Quando você sai da igreja, quem que você encontra? Só para saber. Porque o camarada, ele não pensou no que ele falou. Aqui é um lugar que você tem que chegar na igreja e trazer tudo. Amém? Amém, gente? Senhor, estou com bico de papagaio, traga. Senhor, é verdade. Senhor, estou com dor na coluna, está aqui. Senhor, meu dente está aqui. Senhor, tem umas contas para pagar. Amém, gente? Então olha para o seu irmão, traga tudo da próxima vez. Fala para ele aí, fala aí. A pessoa, ela é engraçada, que eu vou deixar lá fora, e depois eu vou encontrar. Aí eu coloquei ali, ó. A nosso crescimento tem que ser qual? Leia lá para mim, quais são os crescimentos? Leia. Vamos, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, qual é o primeiro? Físico, social, ocupacional,
A Bíblia diz assim que nós devemos crescer conforme a estatura perfeita de Cristo. Você não pode crescer só na área espiritual. Tem crente que ele só é bom na área espiritual. Ele ora, jejua, prega. Tem dinheiro? Não. Tem inteligência? Não. Por quê? Você está desajustado. Jesus, quando ele era para usar inteligência, ele usou. Quando era para ter dinheiro, ele tinha. Quando ele era para orar, ele orou. E quando era para perdoar, ele perdoou. Amém? Então nós precisamos entender que nós temos que ser um crente saudável, equilibrado, crescer em todas as áreas. Quantos entenderam isso aí? Fala glória a Deus. Amém, gente? Você tem dinheiro? Tem dinheiro ou não? Tem ou não, gente? Meu Deus, vocês têm poder de Deus? Vocês têm inteligência? Ué, você tem que ter. Ah, graças a Deus eu sirvo a Deus 20 anos. Que maravilha, como é que você está? Aborrecido. E como é que você está? Duro. Pensa num cara duro. Ah, você precisa ser equilibrado. Amém? Então pode mudar lá. Olha que bonito o versículo lá. Vamos lá? Leia para mim. Crescimento saudável. Leia lá esse versículo de novo. O que é que diz lá o primeiro versículo? Primeira coisa que eu vejo nesse versículo é o plural. Plural. Eles não falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, eu estou crescendo e está pequeno aqui para mim, quer saber de uma coisa? Eu preciso procurar algo. Não, em primeiro lugar, eles entenderam que o crescimento era para todos. Amém? Fala todos. Então veja bem, olha o que ele disse lá. Como vês, o lugar aonde nós reunimos contigo é pequeno demais para quem? E outra coisa, ninguém nasce grande. Às vezes a gente vê aí umas igrejas hoje começando. Escuta, a minha igreja começou com 300 membros. Está errado, porque ninguém cresce grande. Ninguém nasce grande. O teu pé, quando vocês nasceram, quanto tinha? Você aí, grandão, você, o seu pé tinha quanto quando você nasceu? Fala. Fala aí, cara. Você nem sabe. Hoje é quanto? Fala aí, cara. Quanto? Não, fala alto. 46, cara. Irmão, você já pensou se esse cara ele nascesse com 46? A mãe dele tinha morrido no primeiro pé que saía. Olha para o teu irmão e fala bem alto assim, ó. Ninguém nasce grande. Pode falar para ele aí, ó. A Bíblia diz que Jesus o quê? Fala, gente, Jesus fazia o quê? Crescia em quê? Em estatura, em graça e sabedoria. Por que que Jesus não caiu? Porque ele cresceu. Por que que Adão caiu? Porque nasceu grande. Toda pessoa que nasce grande cai. Por que que você vê esses pais que não entendem? Eles pegam, protegem os filhos e mandam os filhos estudar. Não bota o filho para trabalhar na firma, não bota o filho para varrer a firma, não coloca o filho para aprender a conversar com o cliente, não ensina o filho ao quê? A ensinar a conversar com o funcionário. Aí o cara vai estudar para fora, quando ele volta com 28 anos. O que esse cara vai ser? Gerente. Ele nasceu o quê? Fala alto. Nasceu o quê? Fala alto, gente. Vai dar certo? Não. Agora ele estudou. Agora você chegou aqui, você vai trabalhar no estoque, você vai trabalhar nisso, tal. Aí o camarada vai, é a mesma coisa igreja, é a mesma coisa a sua vida profissional. O que nós precisamos entender, se você crescer grande, vai te dar problema. Fala bem alto assim, ó, crescer dói, fala aí. Fala mais alto, gente. A gente sempre passou por isso, né? O nosso pai tinha dinheiro para trocar sapato da gente? Tinha ou não tinha? Aí quando o nosso pé crescia, ia para 30, o que a mãe da gente falava? Aguenta mais um pouco. Porque não era ela, é ou não, gente? Aguenta mais um pouco. E como que o pé da gente fazia, gente? Por quê? E fala assim, crescimento é algo natural. Fala bem alto aí, gente.
Crescimento é algo que, gente? Amém? Então dá um grito aí, fala assim: o crescimento é no coletivo. Amém, gente? Pode mudar lá, pode mudar. Olha que interessante, olha lá, ó. Adão nasceu grande. Leia Lucas 2 lá. O que está escrito lá? Lucas 2. E crescia. Tudo na vida chegamos a um limite. Eu achei interessante lá que eles falaram assim: ó, essa sala, essa escola aqui, para nós está pequena. E eu achei interessante o que? Foi a forma como eles viram que cresceram de uma forma natural. E nós temos 4 áreas para crescer. Dá um grito aí, fala: espiritual, intelectual, sentimental e financeira. Escuta bem, ó, o que nós precisamos entender? Quando eu quero crescer na área espiritual, eu oro, jejuo e leio a palavra. Se eu orar, eu tenho dinheiro? Sim ou não? Não, porque desse jeito ninguém ia trabalhar. Eu mesmo nem ia estar aqui. Se eu soubesse que oração trazia dinheiro, eu já levantava às 6 horas da manhã. Jesus, hoje é só quentinho. Me dá trocado. Porque eu não quero nem trocar. Por quê? Porque oração não traz dinheiro. Você vê um monte de pessoas na igreja abençoadas, você fala assim: meu Deus, aquele irmão é abençoado, aquela irmã é abençoada. Por que elas não crescem financeiramente? Porque elas só oram. E para você crescer financeiramente, você tem que semear, você tem que ofertar, você tem que dizimar. As duas coisas são diferentes. Você é a tua casa, vê a tua casa. Você comprou uma casa por 200 mil, aí você muda o piso, você muda o teto, você muda tudo. Ela desvalorizou ou valorizou? Porque você investiu. Vê você é uma pessoa que o teu chefe fala assim: ó, se você fizer um curso de administração, você vai ser líder. Pronto, você precisou investir para crescer. Amém? Então olha para o teu irmão e fala bem alto: você anda duro. Fala aí, você anda duro porque quer. Fala bem alto. Dá um grito aí, fala assim: ó, no céu. Fala mais alto: no céu não tem dureza. Fala aí, ó, área intelectual. Fala. Eu tenho que estudar. O que eu tenho que fazer? Estudar. Você é moço, tem que estudar. Você não está na minha época, que a gente fazia um curso e já ia trabalhar na engenharia, como eu fiz na época. Vocês hoje não. Tem que fazer administração, tem que fazer um curso de direito, tem que fazer um curso do menino ali, não é? Virar concorrente dele, trabalhar em mídia. Você tem que fazer alguma coisa. Ah, não, vai cair do céu. Não, vai cair do céu. Agora, quando cai do céu a oportunidade, você está preparado? É para você. Amém? Eu vejo, eu sofro. Meu filho foi casar, 2015. Ele engenheiro, a mulher dele é organizadora de prefeitura. Eu só sei que um monte de gente lá é gerente e uma série de pessoas da alta. Aí eles falaram assim: pai, você vai fazer o nosso casamento. Eu falei: meu Deus do céu, só gente importante, os parentes dela. Eu falei assim: e agora? Como é que eu vou chegar lá, abrir a Bíblia em Gênesis? Eles já estão esperando Gênesis. Eles precisam sair de lá o que? Impactado. Tenho que usar inteligência. O que eu tenho que usar, gente? Lógico, por que a gente às vezes não cresce, a igreja não cresce? Justamente porque não usa inteligência. Aí eu falei: meu Deus, o que eu vou falar no casamento do Vinícius? Aí de repente eu estava conversando com o irmão, ele falou assim: você já viu falar de amor sólido e amor líquido? Eu falei: não. Ó, tem um filósofo aí, legal pra caramba. Eu falei: uau. Aí fui atrás do filósofo. Aí ele fala geração líquida e geração sólida. A minha geração, a do pastor, quem tem acima de 50, após guerra, é tudo geração sólida. E vocês aí, a moçada de hoje, geração o quê? Líquida. A nossa geração. Sou casado há 41 anos. Faz tempo? Meu Deus. Aleluia. Eu estou casado com a mesma mulher, viu, gente? É com a mesma mulher há 41 anos. E sabe por que a gente se dá muito bem? Porque eu viajo. Eu dou uma folga. E não é só eu não, tem outro pastor aqui também que viaja muito. É por isso que a gente vive bem, aí volta com saudade. Ó. Aí no dia do casamento, o que eu fiz? No dia do casamento, o que eu fiz? Aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei, lendo um filósofo, até falei o nome do cara lá. Aí eu falei assim: a minha geração é uma geração sólida.
As nossas mulheres estão sempre perguntando para a gente, falando, enchendo as paciências da gente. Você não me ama, você não fala que você me ama. Ah, porque você não fala. Porque mulher é assim, é verdade ou não é? Ela não fala, mas ela quer que o homem fala. Ela é muito engraçadinha. É só a mulher que quer ouvir, né, irmã? Falar você não fala, é ou não é? É. Aí a mulher da gente fala assim, você não fala para a gente que você ama? Eu falei assim, já falei quando eu casei, só que eu não mudei de ideia ainda. Entendeu? Mas você não mudou? Não. Agora veja bem, a geração de hoje. Os caras falam para a mulher, eu te amo, só que é o terceiro casamento. Qual casamento que já é? Aí eu entrei nisso no casamento. Aí eu falei assim, então tem uma geração líquida, uma geração sólida. A geração sólida nossa, você comprava uma geladeira, a geladeira vivia quantos anos? Máquina de lavar nossa, ela era espiritual, pentecostal. Você botava ela, o senhor lembra? Você botava para lavar roupa, ela ia andando. Você está pensando que é todo mundo que tinha uma máquina dessa? Que isso, gente? Quem já teve uma máquina dessa? Levanta a mão. Aí, ó, tudo pentecostal. Hoje essas máquinas são tudo frias. O pessoal de hoje não tem história para contar. Amém, gente? Aí eu só sei que quando eu comecei a falar isso, todo mundo prestou atenção. Daqui a pouco eu entrei em Gênesis, daqui a pouco eu entrei o que era casamento, daqui a pouco tal, e foi indo, daqui a todo mundo começou a prestar o quê, gente? Atenção! Aí daqui a pouco, na hora que eu fui orar pelos noivos, eu não orei só pelos noivos, orei para quem? Para todos que estavam lá. Orei para os padrinhos, orei para os convidados, orei para todo mundo. Aí daqui a pouco um começou a chorar, o outro começou a chorar lá também. Eu falei assim, opa, o negócio está bom. Sabe por quê? Você precisa usar inteligência. Amém, gente? Põe a mão no ombro do seu irmão e fala bem alto assim, ó. Você é inteligência. Inteligente. Agora grita, fala, o teu problema é preguiça.